A paz do Senhor, amados irmãos. Esse é o meu vídeo de estreia aqui no YouTube. Eu sou o irmão Leandro. Fiquei conhecido nacionalmente e no mundo inteiro como o homem mais tatuado do Brasil. Entreguei minhas vontades ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha vida, há mais de 3 anos. Esse vídeo, ele é um vídeo de apresentação aqui para o YouTube. Eu que estou começando agora aqui. E Deus vai falar grandemente através da minha vida para vocês que têm dificuldades, pessoas que são adictos, viciados em cocaína, maconha, enfim. Muitas vezes a droga na tua vida não é somente a cocaína, a maconha, mas em si o caráter cristão que nós desenvolvemos com o tempo. Isso é na caminhada. No início da minha caminhada, eu lia muito sobre Tiago. Tiago me ensinou muito sobre o comportamento cristão, sabe, dentro da igreja, sobre o que como deveria proceder com os irmãos. Então, obviamente que eu tenho as minhas dificuldades, todos os dias eu oro para que o Senhor venha me libertar. Sou um pecador como vocês, não deixei de pecar, porque a nossa natureza é o pecado. E a palavra de Deus hoje, ela é sobre isso. Ela falou grandemente comigo, uma palavra que no início da caminhada, sabe, a minha caminhada ela foi baseada nos 12 passos. Os 12 passos que são muito usados em clínicas de reabilitação. Embora, na minha caminhada, eu não tenha passado por uma clínica, porque Deus operou milagres e maravilhas e tem feito até hoje, sem precisar de remédios, de medicações, e eu não sou melhor do que vocês ou de alguém que precisa da medicação. Por um período, eu tomei Valium, precisei tomar diazepam, também a sertralina, enfim, ansiolíticos, antidepressivos, mas Deus ele me curou da noite para o dia, sem precisar de uma clínica de reabilitação. O meu pastor, no início dessa caminhada, ele veio de uma clínica de reabilitação, de uma Fazenda Esperança, que era o nome lá na cidade de Bagé. Então ele passou por laboterapia, que é muito importante também, um acompanhamento, internação de estar, sabe, sempre vigiado por monitores, mas na minha vida foi diferente. Só que o que eu herdei disso foi muito importante. Então, na caminhada cristã, se tu acredita que a palavra pode te curar, te libertar e te transformar, como fez na minha vida, eu acredito que ela pode fazer na tua vida. Então tu precisa todos os dias buscar mais do Senhor em oração, em jejum, em consagração e na palavra, sabe? Não te afastar da comunhão com os irmãos, que é muito importante no início. Antes de mais nada, como eu não estou acostumado no YouTube ainda, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e também ativar as notificações no sininho e no final, se vocês puderem também compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Eu vou estar compartilhando com vocês hoje essa palavra de estreia do canal no YouTube, que se encontra em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 18, que vai nos dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém. Até aqui, amados irmãos, quer dizer que, partindo do princípio que todos nós somos pecadores, embora remidos pelo sangue do Cordeiro, que Jesus Cristo, Deus ele enviou o seu Filho unigênito para perdão dos nossos pecados. Então, o que essa palavra nos diz? Para nós assumirmos, sabe, que da nossa natureza nós não vamos conseguir sozinhos, que nós precisamos de uma ajuda, e essa ajuda vem do Altíssimo, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, nós devemos lembrar todos os dias da onde que Deus nos tirou, da onde que nós queremos sair, e lembrar que todos os dias nós devemos carregar uma cruz, e que alguém foi na cruz por nós. Então, tudo que nós fizermos todos os dias não pode ser como sacrifício, porque o que nós fizermos para Deus tem que ser de coração e feliz, porque o sacrifício já foi feito pelo Filho dele na cruz. Nós já somos libertos. Deus ele não procura alguém perfeito. Não é da noite para o dia, ele não procura alguém que vai entrar para a igreja e tem que ser vestido de terno e gravata. Tu pode ter a liberdade, Deus ele é Deus de amor e Deus de liberdade. Ele é um Deus de justiça também. Eu não gosto de pregar que Deus ele é só um Deus de amor, porque Deus ele é Deus de justiça, ele é Deus, a vingança é de Deus, nós não devemos também nos pensarmos mal dos irmãos, sabe? Estarmos em comunhão e não devemos desejar o mal do próximo, porque a palavra diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue também. Então, nesse primeiro passo, a admissão ela é a coisa mais importante. Admitir que tu não pode mais sozinho e que tu precisa caminhar com Deus todos os dias. Então,
Como que eu fiz no início da minha caminhada? Eu procurei fazer todos os dias ser o mais parecido possível com Jesus. Então, isso é impossível, amados irmãos, ser que nem ele. Mas a Bíblia nos dá amparo de ser de meus imitadores, quer dizer, mini-cristos, para simplificar para vocês. Nós temos todos os dias que nos esforçar para alguém pelo menos ver algo de Jesus em nós, uma transformação. Quer dizer, conversão. Se tu ia pela direita, tu vai pela esquerda, que nem uma placa de trânsito. Então, tu tem que deixar, tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento de coração, de verdade, de espírito. A primeira coisa é tu te arrepender. Eu me arrependo do mal que eu fiz para as pessoas, eu me arrependo de ter roubado da minha mãe para usar droga. Eu sei que muitos usuários se identificam com isso, porque eu também usava cocaína, maconha, LSD, êxtase, cigarro, álcool. E nesse período da drogadição, eu fiz tudo que eu podia imaginar de errado, sabe? Tudo que não são valores cristãos. Eu não fui criado em berço cristão. Então por isso que eu te digo, Jesus ele veio para todos. Não é apenas convivi nesse período com filhos de pastores, enfim, de pessoas que têm cargos eclesiásticos, e eles relatam mais dificuldade em algumas coisas, porque há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Então, que bom que eles estão na igreja, meus irmãos, mas muitas vezes com dificuldade, como eu. Mas geralmente quem se converte, quem já passou por um mundo que não, tu conheceu essas coisas que são ruins, as ofertas do mundo, tu te apega tanto na palavra que depois tu não quer saber de voltar para o lugar que Deus te tirou. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que estão na igreja e estão flertando com o mundo. Mas que bom, em algum tempo da minha caminhada eu já julguei. Eu já julguei porque é da nossa natureza julgar. A palavra diz que nós não devemos julgar, mas nós todos os dias julgamos e nós temos que pedir para que Deus nos liberte desses pensamentos. Sabe, eu tenho as minhas dificuldades, a caminhada vai permitir que tu venha olhar para o homem. Quer dizer, a palavra nos diz para nós não olharmos para os lados, nem para a direita, nem para a esquerda, fitarmos nossos olhos em Cristo Jesus. Ele que deve ser, por quê? O homem ele é falho. Se tu apontar o dedo para o irmão, só vai trocar o pecado, porque tu vai ter um pecado. A palavra nos diz, quando nós olhamos para o pecado do outro, que não estamos olhando para o nosso próprio umbigo, em outras palavras. Então, nós temos que nos autoanalisar todos os dias e não olhar para o irmão. Nesse princípio de caminhada, foi muito importante. Eu volto a citar a comunhão, eu tive um acompanhamento. Então o que eu posso dizer para vocês é que vocês procurem estar em comunhão na igreja, assim, congregando, que é muito importante, ceiar o sangue e o corpo de Cristo. Uma aceitação de Jesus significa que o teu nome ele foi escrito no livro da vida. Então é um processo, tu não precisa, tu vai na igreja ali, tu vai aceitar Jesus. O Espírito Santo que vai te conduzir. Quando tu tiver forças para te converter, conversão já significa tu entregar a tua vida. Quer dizer, tu não vive mais, Cristo vive em ti. Naquele momento, tem renúncia. Tem a renúncia do que, por exemplo, tu gosta de jogar futebol, tu gosta do bar, da cerveja, do futebol, de assistir um jogo da Copa do Mundo. Quer dizer que tu não, se tiver um culto, ou se tiver algo relacionado com a obra, um evangelismo, uma missão, tu vai ter um compromisso com a palavra e com Deus. Então, em primeiro lugar, tudo que é do reino, entendeu? Então, tu não vai poder... Sabe, tu teve um compromisso, uma aliança com o próprio Deus. Naquele momento, tu vai ter que honrar essa aliança. Então, tu vai ter que te esforçar ao máximo. A palavra nos diz sobre isso. Da nossa natureza, a gente não quer. Da nossa natureza, a gente quer continuar do mesmo jeito. A gente quer dormir tarde, acordar tarde, ficar, sabe, quando eu fumava maconha trancado num quarto, tu quer ficar ali preguiçoso, sabe? E eu acredito sim que, falando das drogas, que a maconha seja uma porta de entrada, porque eu experimentei a maconha e depois eu quis algo mais forte, com as decepções da vida. Então, se tu for pagar para ver, eu tive uma decepção amorosa, jovem. Eu fui fraco e fui para cocaína. Da cocaína eu fiquei 10 anos prisioneiro em um cárcere. Posteriormente irei testemunhar para vocês mais partes do meu testemunho, mas hoje é sobre o primeiro passo, admitir a minha impotência perante a minha natureza pecaminosa. Eu sem Jesus, eu sou dependente hoje de Jesus, então é diferente. Eu sem a palavra, eu sei que nada me limita. Então se eu achar que eu estou bem, a soberba precede a queda. Quer dizer, no momento que eu ter essa soberba de dizer, não, eu consigo sem Jesus, sem a palavra, sem estar no culto, sem comunhão, eu vou cair, mais cedo ou mais tarde. Pode ser que eu não caia de imediato na droga, mas não é só a droga, como eu falei lá no início, que te afasta de Deus. É todo o pecado, a mentira te afasta de Deus, a masturbação te afasta de Deus. Quer dizer,
Tem inúmeras coisas do dia a dia, como tu trata o caixa do supermercado te afasta de Deus se tu for arrogante com uma pessoa. Quer dizer, se tu não te colocar no lugar do próximo, não amar o próximo, são princípios básicos. Então são nas coisas simples que Deus está. Então nós temos que vigiar o tempo inteiro. A palavra nos diz antes de orar para vigiar. Quer dizer, vigia e ora. Quer dizer, temor. Temor não é medo. Temor é respeito à palavra. Quer dizer, aquilo que te curou e te libertou. Então, se tu te permitir tomar uma cerveja, sair com uma mulher, voltar, tu vai ser um ciclo que vai se repetir, porque tu vai te permitir primeiro tomar uma cerveja, daqui a pouco tu tomou a cerveja, tu vai querer tomar a cerveja acompanhado de alguém. Então tu já vai entrar no pecado, vários pecados da carne, porque o pecado da carne não é só o sexual, tudo, por isso que fizemos jejum também. O jejum, ele é com o intuito de fortalecer o teu espírito e enfraquecer a tua carne e tu buscar mais do Senhor. Então isso é muito importante no início da caminhada. Eu sei que eu estou falando em várias áreas já, são 3 anos e meio de conversão. E sou um feto no evangelho, assim, eu sou um bebezinho, sabe, que está aprendendo todos os dias, e é importantíssimo, por mais tempo que tu tenha na caminhada, de tu saber das tuas limitações, e a palavra nos diz mais, que o apóstolo Paulo nos diz que Deus permite deixar um espinho na nossa carne, para lembrar de onde ele nos tirou. Como eu falei, a droga para mim foi um detalhe, quer dizer, aparentemente não teve dificuldade, mas Deus permite que tenha outras áreas que eu tenha dificuldade. Se for lembrar meu testemunho, o primeiro passo da admissão, eu admito que eu amei o dinheiro, muito. Então o que Deus permitiu? Que da minha vontade, que não é boa, perfeita e agradável, a única vontade boa, perfeita e agradável, tudo que acontece de bom na tua vida é porque Deus, tu fez a vontade de Deus, tu está dentro da palavra. Quando tu está fora da palavra, quer dizer, tu vais fazer a tua vontade. Então eu mesmo cometi um estelionato quando jovem, quando eu tinha 23 anos, agi de má fé, achei os cartões e fizemos uso daqueles cartões. Posteriormente, Deus permitiu que eu perdesse a curatela da minha mãe e, entre outras coisas, a minha família, a minha casa, a minha dignidade. Por quê? Porque eu amava o dinheiro. E Deus foi me mostrando antes, hoje eu sei claramente isso. Ele vai te honrar depois nessa área para ver o que tu vai fazer com o dinheiro. Então, são coisas que Deus permite para ver se ele só vai te dar aquilo que é a tua maior dificuldade depois que tu vencer essa tua maior dificuldade. Então, isso é estando em comunhão todos os dias. Eu voltei a quebrar uma domiciliar também, na época, porque eu optei por trabalhar e ganhar mais dinheiro com a tatuagem. Até é legal, em outro vídeo eu vou falar também sobre tatuagem. Esse é um vídeo de apresentação, até está bem extenso. E Deus falou grandemente comigo de já falar um pouco sobre o primeiro tema. Eu vou abordar muitos 12 passos. Então esse canal ele tem o intuito de como eu fui liberto assim das drogas, de ajudar primeiramente mais pessoas que são adictas, não somente na droga, mas adictas de tudo que te afasta de Deus, o pecado. Então muitas coisas, adicção também significa tudo que qualquer vício que tu tenha e que te afaste de Deus. Pode ser as bets, os jogos, hoje em dia muita gente está no Tigrinho, enfim. Eu nem abri nunca um aplicativo desse, já vi irmãos jogando, irmãos que eu falo amigos, não irmãos em Cristo, jogando perto de mim, entendeu? Então eu oro por eles, muitas vezes a gente não tem o que fazer, a não ser orar. Então a gente não pode julgar o outro, mas orar. Se tu está vendo o outro errar, ora por ele. Por mais que tu dê um conselho, não é tu que vai ajudar, não é esse canal. Esse canal ele pode até ajudar, ele vai ajudar, mas é o Espírito Santo. Vocês vão ter que fazer a parte de vocês, porque a minha parte aqui é testemunhar para vocês como que eu fui curado e liberto e sou transformado todos os dias, porque eu falo sobre salvação também. A salvação, eu já estou salvo, porém, eu todos os dias eu tenho que buscar mais do Senhor, eu sinto essa necessidade. Então, passando para vocês esses conhecimentos, essa sabedoria que Cristo, que o Espírito Santo, a palavra nos diz que Ele coloca as palavras na nossa boca. Então, eu creio nisso. Então, é sem ensaio, é sem rascunho, é do meu coração como eu fui curado e liberto. Então, eu espero que vocês compartilhem esses vídeos. Eu vou tentar fazer essa migração dos seguidores do Instagram aqui para o YouTube. Amados irmãos, eu gostaria de agradecer, dizer para vocês que esse foi o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. É a minha estreia aqui no YouTube, para quem já me acompanha há alguns anos pelo Instagram, pelo Facebook, TikTok, enfim.